Olá, paz a todos. Aqui é o pastor Denis Marcelino da Rich Assembly of God. Eu quero agradecer a você que está agora acessando uma das nossas mensagens. Nós aqui buscamos ao Senhor direção do Espírito de Deus para estar ministrando a palavra para a nossa igreja. Eu tenho certeza, da mesma forma que tem nos edificado, que tem nos alimentado, nos direcionado, vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Abra a tua mente, abra o teu coração, deixa a palavra entrar, te transformar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Eu tenho certeza que é isso o desejo do Senhor para a sua vida. Fica na paz de Cristo Jesus, seja abençoado pela palavra, viva a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Um abraço, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Que manhã linda, que manhã maravilhosa. O Senhor está nesse lugar. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus o Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Versículo conhecido. Primeira Tessalonicenses 5, 17. E diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Oremos, irmão. Senhor, carecemos de ouvir a Tua voz. Fala conosco essa manhã. Em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu quero falar essa manhã sobre o seguinte tema: oração, uma questão de vida ou morte. Oração, uma questão de vida ou morte. Nesse início eu preciso te explicar algo muito importante. Nós estamos numa jornada de oração. Nós estamos sendo ensinados sobre oração. Nosso pastor tem guiado essa igreja no caminho da oração. E nós temos aprendido que a oração, ela não é a vida. A oração não é a vida. A vida é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Jesus. Mas a oração é o que traz a vida de Deus até nós. A oração é o que nos conecta com a vida. A oração é o que nos permite permanecermos vivos. Então nós temos aprendido que oração é pulmão, que oração é incenso. E me permitam fazer mais algumas comparações. Eu também creio que a oração é como o balão de oxigênio que mantém alguém respirando. A oração é como aquele tubo que traz o sangue da transfusão. A oração é o paraquedas do paraquedista. A oração é a corda do alpinista. A oração é o elástico daquele que salta de bungee jump. Por isso, decidir viver sem orar é decidir pular do avião sem paraquedas. É decidir escalar montanha sem corda. É decidir saltar de bungee jump sem elástico. É desligar as máquinas daquele que está vivendo por aparelhos. Decidir viver sem orar é decidir viver sem viver. A ilustração que vem na minha mente é um seriado que tem na televisão e chama The Walking Dead. Tem corpo, tem gesto, tem movimento, até anda, mas está morto. Não tem vida nele. Tem gente assim espiritualmente, tem corpo, anda,
movimenta, vem na igreja, mas está morto. Porque decidiu viver sem orar. E que oração é essa, pastor? Essa manhã eu quero focar nessa oração que Jesus nos ensinou em Mateus 6,6. Ele disse assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Temos sido ensinados aqui, irmãos. Oração na igreja, oração em casa. Oração na igreja, oração em casa. E essa manhã eu quero focar na oração da casa. A oração que traz a vida, muitas vezes não é aquela que a gente faz rápido antes de um desafio, ou às vezes antes de uma prova, ou às vezes durante uma ocasião especial, ou aquela oração que a gente faz antes de cortar um bolo, ou consagrando a Deus um carro novo, ou qualquer coisa que seja. A oração que traz a vida de Deus até nós é aquela oração escondida, é a oração do secreto, é a oração que Jesus ensinou, é aquela onde as pessoas não estão te vendo, não estão te avaliando, não estão te julgando, não estão dizendo que oração bonita, que oração graciosa, olha as palavras que ele usa, olha as palavras que ela, olha como sabe. A oração do secreto não tem nada disso. Não tem ninguém vendo. Não tem ninguém avaliando. Não tem ninguém fazendo juízo de valor sobre a sua oração. Não tem ninguém humano de carne e osso tentando ouvir o que você está dizendo para saber os seus problemas. Não. Na oração do secreto só tem um vendo e só tem um ouvindo. Mas graças a Deus que é o mesmo que ouve e que responde às nossas orações. Oração é uma questão de vida ou morte, irmãos. É uma questão de vida ou morte, por isso nós precisamos inserir um tempo de oração na nossa agenda diária. Na nossa agenda diária. Isso é vida ou morte. Ou você ora e está vivo, ou você não ora e já morreu há muito tempo. Só não sabe disso. Oração é uma questão de vida ou morte, em primeiro lugar, para você. Você tem que entender que, em primeiro lugar, é vida ou morte para você. E estamos negligenciando a oração. Tem um grupo aceitando o desafio, mas há um outro grupo que precisa vir também. Um grande homem de Deus disse que todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Leonard Ravenhill, no seu livro, ele diz que o crente não está desviado quando para de vir à igreja. O crente já está desviado quando ele para de orar. Porque é quando ele perdeu a comunhão com Deus. É quando ele perdeu o relacionamento. É quando ele abriu mão da intimidade. Então ali ele já está afastado. Mesmo indo na igreja, já está afastado do relacionamento com o seu pai. Irmãos, nós precisamos priorizar a oração na nossa vida. E você sabe, todo mundo que sobe aqui fala a mesma coisa. Estou ministrando para você, mas Deus está ministrando para mim também. Nós estamos vivendo numa fase tão complicada, que hoje nós temos os irmãos e as irmãs de oração, que são uma bênção, que já me abençoaram diversas vezes. Mas o fato de termos irmãos e irmãs de oração só aponta para a realidade de que a grande maioria não é de oração. Se estamos precisando de irmãos e irmãs de oração, é porque a maioria não está orando. Porque se tivéssemos uma vida de oração como Jesus ensinou, não estaríamos precisando ir atrás de pessoas de oração, porque você também seria uma pessoa de oração. E o Deus que responde a oração do outro, responde a sua. Oração é uma questão de vida ou morte, irmãos. Quando não temos uma vida de oração, nós estamos dizendo que dá para vencer na força do nosso braço. Que dá para fazer a obra de Deus com estratégia, com esquema, com cursinho, com propaganda e marketing.
Quando decidimos viver sem orar, a gente está dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor. Eu posso dar o meu jeito, eu faço do meu jeito, eu não preciso pedir conselho, eu não preciso pedir orientação, eu não preciso pedir da tua sabedoria, eu faço do meu jeito. E para aceitar o fracasso da nossa vida de oração, nós enchemos a boca com muitas desculpas. E muitas desculpas. E muitas desculpas. Uma delas, muito usada e mais famosa, é: não tenho tempo. Não tenho tempo para orar. Na verdade, o que você não tem não é tempo, você não tem é prioridade. Porque para aquilo que é prioridade para nós, a gente arruma tempo. Então o que nos falta é reorganizar prioridades. Aqui na terra você vai passar com a bênção de Deus, se você for muito forte, 90 anos. Se Deus te abençoar, você chega aos 100, 102, quem sabe? 100 anos na terra, uma eternidade no céu. O que deveria ser nossa prioridade? 100 anos ou uma eternidade? Deveríamos dedicar mais tempo àquilo que é eterno, mas fazemos exatamente o oposto, dedicamos mais tempo ao que é passageiro, ao que tem data de validade. Se chegarmos aos 100, eu estou botando lá em cima. Dedicamos mais tempo ao que vai acabar, ao invés de dedicarmos tempo ao que vai entrar na eternidade. Não é falta de tempo, irmãos, é falta de prioridade. Desculpa dizer isso. Damos outra desculpa também. Pastor, os tempos são outros. Na época minha avó que orava, meu pai que orava. Os tempos hoje são outros. Eu vim te dizer que o tempo é outro, mas Jesus é o mesmo. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã. Se ouvia a oração lá atrás, continua ouvindo a oração hoje. Se respondia a oração lá atrás, continua respondendo a oração hoje. Nós precisamos orar. A outra desculpa é: eu estou muito cansado. E eu sei, o trabalho aqui cansa. Estou muito cansado, mas a pergunta é: quem não está? Quando você diz eu estou muito cansado, parece que é só você. Todo o restante está descansado. Não, quem está orando é porque está descansado. Eu não oro porque eu estou muito cansado. A pergunta é: quem não está? Especialmente no verão, onde as horas de trabalho esticam. Quem não está cansado? Então, se alguns conseguem orar cansados, por que outros não? A desculpa não é o cansaço. Os mais jovens dizem: eu não oro porque é muito chato. Ficar ajoelhado ali por 1 hora, 2 horas, jogando palavras ao vento, eu nem sei se Deus está ouvindo, eu não sei nem o que está acontecendo. Deixa eu te falar, meu irmão, você sabe o que é chato? Chato é passar por essa vida e não fazer diferença nesse mundo. Sabe o que é chato? Chato é chegar no céu sozinho, sem levar ninguém para Cristo. Sabe o que é chato? Chato é se afastar da presença de Deus. Sabe o que é chato? Casar fora da presença de Deus. Sabe o que é chato? É ouvir conselho de ímpio. Isso é chato. Sabe o que é chato? É você achar que o mundo é melhor do que a casa de Deus. Isso é chato. Orar não é chato. Chato é perder a virgindade antes de se casar. Chato é casar grávida. Isso é chato. Isso é desagradável. Orar não. Orar não. E a última desculpa que eu ouvi de uma pessoa é: nunca tive uma oração respondida. Eu disse: meu amigo, quantas vezes você saiu de casa de manhã e disse: Deus me guarda hoje, e voltou de noite guardado? Quantas vezes você orou e disse: Deus me cura, e você melhorou daquela doença? Quantas vezes você disse: Deus guarda meus filhos, e eles saem e voltam protegidos? Você nunca teve uma oração respondida? Quantos de nós aqui oramos: Senhor, deixa eu entrar naquela nação, deixa eu entrar naquela nação, e você está sentado aqui, você não tem oração respondida?
damos desculpas atrás de desculpas, atrás de desculpas, atrás de desculpas. Irmão, nós precisamos entender que o inimigo não tem problema com quem vem na igreja. Você tem que vir, eu tenho que vir, mas vem macumbeiro na igreja, vem satanista na igreja, vem ateu na igreja. Pisar na igreja não é o problema, ele tem problema com quem ora. Nosso inimigo tem problema com o povo do pé para trás. Sabe quem é o povo do pé para trás? Olha aqui, é o povo que anda com o pé para trás. Isso dá problema para ele, porque uma casa com oração é uma casa blindada. Uma casa com oração, a probabilidade de você cair em pecado é menor, irmão. Uma casa com oração, a probabilidade de Deus te usar é maior. Uma casa onde tem oração lá no quarto, lá no closet, meu irmão, é um ambiente celestial, espiritual. Então nós precisamos parar de dar desculpas e entender que a oração, ela move o sobrenatural. A oração, ela vai aonde eu não posso ir, ela toca onde eu não posso tocar, ela muda o que eu não posso mudar. A oração toca o coração de Deus, mexe com a mão de Deus. Pela oração de um homem, fogo caiu do céu. Pela oração de outro homem, uma estéril virou mãe de filhos. É a oração que toca o sobrenatural e abre portas e abre o céu. Quando sobe o incenso que Deus respira, o cheiro da sua oração, Ele se inclina, Ele ouve, Ele responde. Ali Ele te toca, ali te restaura, ali te transforma, ali Ele te perdoa, ali Ele faz um novo homem, uma nova mulher. Mas tem que subir o cheiro da sua oração. Oração é uma questão de vida ou morte. Tiago 5,17 diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu fruto. Ele orou para fechar o céu, ele orou para abrir o céu. Gênesis 25, 21, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Não tinha médico, não tinha fertilização in vitro, não tinha ciência, não tinha tecnologia, não tinha nada. E parece que hoje, com o advento da ciência, a gente vai confiando mais na ciência do que em Deus. Isaac sabia: eu só tenho Deus, eu só tenho o Senhor, é Deus do meu pai, fez promessa para o meu pai, fez promessa para mim, se eu orar Ele responde. E Isaac orou insistentemente ao Senhor, e Deus ouviu, e Rebeca concebeu. Atos 9:40, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Não reclamou, não murmurou, orou. E voltando-se para o corpo, o que estava ali era apenas um corpo, não tinha mais vida. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se sentou. Porque a oração, irmão, gera fé em você suficiente para falar até com o corpo, até com algo que já está morto. Depois de uma oração, gera fé em você para dar ordem para aquilo que é impossível. Ele falou com o corpo depois da oração. Quanto tempo, meu irmão, você separa para Deus no seu dia? Quanto tempo você separa para Deus no seu dia? Ah, pastor, eu oro o dia inteiro. Eu também. Eu entendo quando você diz que você passa em oração, que toda hora você está falando com Deus. Eu entendo. Mas Jesus nos ensinou com palavras e com o seu exemplo, com a sua vida, de que você tem que parar, desligar o celular, se trancar no seu quarto ou aonde você puder, e separar um tempo para Deus. Essa oração que a gente faz dirigindo, trabalhando, ok, é importante. Você está buscando estar conectado com Deus o dia inteiro, mas você não pode negligenciar a oração do secreto. Aí não. Aí é dizer para Deus que não tem importância, que eu posso falar com Ele e fazer várias outras coisas ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que se você estivesse hoje na sala do presidente, você não ia estar falando com o presidente e mexendo no celular, e resolvendo esquema, e mandando o orçamento. Negativo. Você ia parar. Você ia ficar numa postura correta. Você ia escolher as palavras.
Porque você está diante de um presidente. Imagina diante de Deus, irmãos. Então vamos parar com esse negócio que eu passo o dia inteiro orando, eu também falo com Deus o dia inteiro. Mas nós temos que parar uma hora para conversar com Ele. Isso tem que ser prioridade. Jesus nos ensinou isso, irmãos. Jesus nos ensina que quanto mais famoso ele ficava, mais ele orava. Lucas 5, 15 e 16. A sua fama, está falando aqui de fama, de ser famoso. Jesus ficou famoso. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. Irmãos, o Facebook de Jesus estava bombando. A página dele no YouTube era milhões de visualizações. Pessoa vinha de todos os lugares para ouvir Jesus e para ser curado. Jesus estava, a sua fama, diz a Bíblia, corria. E o verso 16 diz, ele, porém, vírgula, retirava-se para os desertos e ali orava. Não faz nenhum sentido. Porque a gente é o contrário. Quanto mais famoso, menos a gente ora. Quanto mais a coisa dá certo, menos oração na nossa vida. Quanto mais a empresa cresce, obrigado, Senhor, mas oração que é bom nada. Jesus não, quanto mais famoso ficava, mais ele orava. E as multidões vinham e sua fama crescia. Ele, porém, saía. Nós estamos priorizando mais o que, irmãos? Ficar com pessoas ou ficar com o Senhor? Quanto mais famoso ficava, mais Jesus orava. Nós precisamos seguir o exemplo. Com toda a fama, ele arrumava tempo para parar, sumir, ir para um lugar deserto e falar com Deus. Jesus nos ensina que mesmo cansado dá para orar, se a gente usa a desculpa do cansaço. Marcos 1, 32 ao 35. Irmão, esse texto aqui marcou muito a minha vida. Marcos 1, 32 ao 35. E tendo chegado a tarde. Chegado o quê? À tarde. Quando já se estava pondo o sol. Ok? Preste atenção nisso. Trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos, não é alguns, todos, e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. No pôr do sol, a gente pode imaginar por volta de umas 6 da tarde, Jesus estava numa determinada casa. A cidade inteira foi para a porta daquela casa. E diz o texto, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava os demônios falar, porque o conheciam. Preste atenção nisso aqui. Jesus teve 3 anos, aproximadamente, para exercer o seu ministério. Então eu posso te garantir que cada dia desses 3 anos, para Jesus, era tudo ou nada. Era vida ou morte. Era salvação, pregação do evangelho, é chegar do reino de Deus, era cura, era libertação. Jesus trabalhava o dia inteiro. Então esse dia não foi diferente. Jesus já tinha ministrado o dia inteiro. E ministrar cansa. Orar pelos outros cansa. Tocar e abençoar cansa. Porque nós somos humanos, nós estamos num corpo perecível. E aqui era 100% Deus e 100% homem. Cansava também. Trabalhou o dia inteiro ministrando. Quando chega o final do dia que ele entra numa casa, certamente para descansar, tomar o seu banho, para se preparar para o próximo dia, o que acontece? A cidade inteira chegou na porta da casa, clamando por cura, por libertação, por salvação. Ah, Jesus, olha para nós, faz algo por nós, Senhor. Não foi um bairro, 3 casas, uma família, 10 famílias, a cidade inteira. E ainda que você diga a cidade, antigamente não tinha 500 mil habitantes igual tem hoje, mas que juntasse 3 mil, 5 mil pessoas na porta dele, no final de um dia inteiro de trabalho. A Bíblia diz, o sol estava escurecendo. Era quando os judeus iam tomar suas refeições, iam dormir, dormiam cedo. A Bíblia diz que no anoitecer, ele começa a curar, começa a libertar, começa a expulsar demônio,
Começa a falar para os demônios, cala a boca, você me conhece. Cala a boca, sai, está curado. Porque Jesus podia levantar uma mão e com uma palavra curar todo mundo de uma vez só. Ó, está todo mundo curado, pode ir para casa que eu vou dormir. Jesus podia fazer isso, irmão. Mas não foi isso que ele fez. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele não curou a todos, ele curou a muitos. Ele curou todos os que ele pôde tocar. Então ele saiu no meio daquela multidão curando, orando, expulsando demônio, e orando, e curando, e libertando, e restaurando. E ele foi ministrando, e a noite caiu, e a noite entrou, e Jesus está orando, Jesus está curando, está expulsando demônio, está libertando, está fazendo a obra de Deus durante a noite. Já tinha trabalhado o dia inteiro, agora a noite inteira. No dia seguinte, Jesus tinha todos os motivos para tirar um dia de folga, para dizer, amanhã é minha folga, amanhã vou acordar um pouquinho mais tarde, peço o Pedrão para ir lá buscar o pão na padaria, para a gente tomar um café cedo, conversar, dar uma relaxada, porque ontem eu ministrei o dia inteiro e quando achei que ia dormir, a cidade inteira chegou na porta. Aí olha o que o texto diz. E levantando-se de manhã. Pastor, mas de manhã pode ser 10, 11 da manhã, ainda é de manhã. Não, depois da vírgula. Muito cedo. Muito cedo pode ser entre 7 e 8 da manhã. Aí outra vírgula. Não, fazendo ainda escuro. Agora jogou esse despertamento de Jesus lá para 4 ou 5 da manhã. Fazendo-se ainda escuro. Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Meu irmão, qual é a nossa desculpa? Você trabalha o dia inteiro, Jesus também trabalhava. Você emenda trabalho de noite, Jesus também emendava. Mas no dia seguinte, em vez de tirar de folga, de off, dizer, esse é meu domingo, esse eu não piso na igreja, Jesus levantou ainda cedo, de madrugada, fazendo escuro, e saiu para um lugar deserto, e ali orava, e ali orava, e ali orava. Irmão, oração é vida ou morte, oração é coisa séria. Meu irmão, oração a gente tem que colocar como prioridade. Eu estou cansado, pastor. O nosso descanso é na presença do Senhor. Tem dia que eu vou orar, não acontece nada, irmão. Mas tem dia que eu vou orar, Deus já está lá me esperando. Tem dia que eu piso lá, Ele já chegou primeiro. O nosso descanso é na presença dEle, irmão. Jesus nos ensina que mesmo cansado, a gente tem que orar. A gente tem que orar. O texto lá da passagem da tormenta, Jesus despediu a multidão, Mateus 14, subiu ao monte para orar, ao anoitecer de novo. O sol estava se pondo, ao anoitecer, estava ali sozinho orando. E os discípulos lá no barco. E aí diz o texto que começou o barco a ser sacudido pelas ondas. Alta madrugada, 4ª vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre as águas. Quanto tempo Jesus passou ali orando? Subiu na montanha, estava anoitecendo. Foi lá socorrer os discípulos entre 3 e 6 da manhã. Se ele foi às 3 da manhã, 9 horas orando. Se ele foi às 6 da manhã, 12 horas orando. 12 horas. Aí você pode dizer, mas pastor, aí a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, a gente pode estar inferindo algo. Jesus pode ter orado 3, 4 horas, ter dormido mais umas 4, 5 horas ou 6, depois ter ido socorrer os discípulos, ter acordado com o temporal e falar, vou lá socorrer. A Bíblia não diz o quanto tempo ele orou, só diz a hora que ele começou a orar e a hora que ele foi socorrer os seus discípulos. Mas em Lucas 6, verso 12 e 13 diz, e aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, vírgula, e passou a noite em oração a Deus. Aqui não tem conversa fiada. Aqui não tem talvez ele tenha orado, talvez ele tenha dormido. Talvez tenha descansado, não sei se ele orou a noite toda. E passou a noite em oração a Deus. Orou a noite inteira, para quê? Para chegar de manhã e ele escolher as pessoas certas. E ele desceu, quando já era dia,
chamou a si seus 12 discípulos, que também deu o nome de apóstolos. Irmãos, antes de tomar decisões críticas na vida, a gente tem que orar. A gente tem que investir tempo em oração. Jesus nos ensina isso. Orou a noite inteira quando ele desce. Vem você, vem você, vem você, vem você, vem você. E vem você, Judas, também. Orando, ele chamou Judas. Orando. Confirmando com o Pai. Buscando direção do Pai. Ele chamou Judas. Tem coisa que às vezes dá errado, você acha que, porque eu não busquei o Senhor. Não, às vezes é porque é para acontecer aquilo ali mesmo. É para a glória de Deus se manifestar, é para ter mais salvação. Deus sabe o que está fazendo, desde que você esteja orando pelo que você está fazendo. Desde que você esteja orando. Antes do seu maior desafio, Jesus foi orar. Antes de ir para a cruz, ele foi orar, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A oração nos ajuda a abrir mão da nossa própria vontade. A oração nos ensina a matar nossa própria carne. Porque às vezes a vontade é de estar no sofá vendo o jornal. Às vezes a vontade é de estar com os amigos, ou com a família, ou fazendo alguma outra coisa. Mas quando você para tudo e se tranca e diz: Senhor, agora é o Senhor, você está dizendo como Jesus: seja feita a tua vontade. Orar é reconhecer que a vontade de Deus é soberana, que a vontade de Deus é mais importante, que a vontade de Deus é prioridade. É o que Jesus fez, é o que nós temos que fazer nos dias bons, nos dias maus, diante de grandes desafios, diante de grandes escolhas, cansados, descansados. O nosso lugar secreto tem que ser prioridade na sua vida, tem que ter um lugar na sua casa, tem que ter um lugar onde você se esconde, nem que seja debaixo da cama, mas um lugar que você possa dizer: Deus, eu estou aqui, eu vim, eu quero o Senhor na minha vida. Irmãos, a oração nos faz populares onde mais importa: o céu. E essa frase não é minha, eu ouvi de alguém e eu falei: isso é a mais pura verdade. Todo mundo quer ser popular na terra, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser VIP, todo mundo quer ser top. Mas a oração te faz famoso onde mais importa, lá em cima. Deus fala: esse cheiro de incenso eu conheço. Esse cheiro de incenso, esse é do Márcio. Esse é do pastor Denis. Esse cheiro aqui sobe todo dia. Esse cheiro eu conheço. Te faz conhecido onde importa, irmão. Oração te faz conhecido onde importa. Oração é uma questão de vida ou de morte. Ou você ora e está vivo, ou você não ora e está morto. Mas a oração é vida ou morte também para os outros. Por quê? Porque você pode interceder pelos outros. Você pode interceder por pessoas, por amigos, por familiares, por desconhecidos, por autoridades. Você pode interceder por qualquer um. A Bíblia diz que Jó recebeu seu milagre enquanto orava pelos seus amigos. Paulo, nas suas cartas, constantemente dizia: lembro-me de vós nas minhas orações. Como é bom estar orando e lembrar dos amigos, lembrar das pessoas queridas, lembrar dos vizinhos, lembrar das igrejas. Irmãos, lembro-me de vós nas minhas orações. Oração é vida ou morte, porque é para os outros também. E a oração afeta a vida dos outros, irmãos. A oração muda a vida de outras pessoas. Às vezes você não sabe como alcançar uma pessoa, às vezes você não sabe como tocar uma pessoa, mas você pode fazer isso através da oração. Irmãos, quantos morreram literalmente porque não tinha ninguém orando por eles? Para você ver o poder de uma oração. Eu lembro de um testemunho que nós tivemos no Rio de Janeiro. O pastor Silas começou a receber ameaça de morte, e ele começou a andar com alguns seguranças armados. Pessoal do BOPE, da polícia, gente altamente treinada para matar.
E o pastor Silas foi visitar o seu pai, pastor Gilberto Malafaia, era perto ali da nossa igreja. E ele para o carro, e os seguranças param atrás, ele entrou na casa do seu pai, pastor Gilberto, que já dorme no Senhor, e ele está lá dentro. Daqui a pouco ele ouve um tiroteio. Depois de alguns minutos ele sai e pergunta aos seguranças dele, o que aconteceu? Ele falou, pastor, a gente estava aqui esperando o senhor, de repente, na esquina tem um posto de gasolina, parou um carro, uma senhora, de repente chega um rapaz nesse carro com uma arma, rendeu aquela senhora, mandou ela sair, os 4 policiais estão olhando, e eles falaram, vamos esperar só a senhora sair de perto. Quando aquela senhora saiu, que o rapaz entrou no carro, os 4 policiais, altamente treinados, de perto, os 4 começaram a atirar aleatoriamente. Não teve voz de prisão, não teve para aí. Foram 4 armas disparando consecutivamente em cima daquele rapaz. Não pegou nenhum tiro nele. O segurança ficou assustado, virou para o pastor e falou, pastor, a gente deu para matar. Mas ele não morreu. Isso o segurança, o policial falou para o pastor Silas, ele não morreu. Porque provavelmente tem alguém orando por ele. Porque a gente não erra, não. Não morreu. Pastor, deve ter alguém orando por esse cara. Deve ter. Quantas pessoas morreram? Porque a gente não estava orando. Porque não tinha ninguém para levantar um incenso a Deus por aquelas vidas. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Quantos missionários voltaram para casa porque não tinha nenhuma igreja orando por eles? Nós precisamos orar. A oração abençoa os outros, a oração sustenta os outros. Nós não podemos desistir da oração. Quantos foram para o inferno por falta de oração? Quantos milagres nós perdemos por falta de oração? Leonardo Ravenhill, ele diz, contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas que estão dispostas a agonizar. Muitos contribuem, mas poucos oram. Muitos temores, mas poucas lágrimas. Muitos que interferem, mas poucos que intercedem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Por quê? Porque a oração toca a eternidade. A oração chega onde você não chega. A oração faz o que você não pode fazer. A oração determina se você vai estar vivo ou morto. E como o pastor falou no encerramento do outro culto, foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar-lhes. Foi a orar. E nós já aprendemos que não é como orar, é a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor, a ter vida de oração. Ensina a buscar a Tua face. Cria em nós um desejo, ó Deus, exagerado, extravagante, sobrenatural, de orar, de se trancar no quarto, de desconectar com as coisas dessa terra. Nos ensina, Senhor, porque eles viam. Jesus parava tudo para orar. Ensina a gente a fazer isso, Senhor. Ensina a gente a ter essa disposição de largar tudo, a abandonar a fama, o povo, a multidão, os aplausos, os gritos, e se trancar em algum lugar. Nos ensina, Jesus, a fazer isso. Mas como Pedro, tem muitos que dizem, nós precisamos orar, mas a gente também tem que agir. Meu querido, você só não entendeu que orar é agir. Orar é agir. Porque o mundo sobrenatural e espiritual é que governa sobre o mundo natural. Quando você ora, você está atuando no mundo espiritual que regula todas as coisas. Então, quando você ora, você já está agindo. Você já está interferindo. Uma oração sua pode entrar lá no gabinete do Trump. Uma oração sua pode tocar nos governantes da terra. Uma oração sua pode mudar situações climáticas no planeta. Porque orar é agir. Oração é vida ou morte. Você quer viver ou você quer morrer? Fique de pé, vamos orar?